Hoje então nós vamos conversar sobre um romance policial que eu li recentemente e que eu gostei bastante, que eu queria indicar pra você, que foi O Voo da Libélula. Esse é um livro francês e ele já foi lançado há algum tempo, só que só esse ano a Arquero publicou ele aqui. O livro se passa na década de 80 e era uma época em que não havia exames de DNA e o ponto central da história é uma queda de avião. Mas o que essa queda de avião vai ter de tão absurdo? Bom, o problema é que nesse avião que caiu, só teve uma sobrevivente. Uma bebezinha de 3 meses. E haviam duas bebês de idades parecidas no voo. Ambas não tinham contato com as suas famílias, além dos pais que morreram no voo, obviamente. Enfim, não havia ninguém para identificar a criança sobrevivente e basicamente ninguém sabia quem foi a criança que havia sobrevivido a este terrível acidente. Para piorar, uma das famílias era muito rica e a outra família era muito pobre. Então já tinha toda a tragédia, já tinha tanta tristeza envolvida e, para piorar, tinha também esse abismo social entre as duas famílias, o que só deixava tudo ainda mais tenso. Bom, rolou um julgamento, chegou o seu veredicto, mas mesmo após isso, ninguém tinha exatamente certeza se a criança teve seu destino correto, sabe? Se a criança realmente estava sendo criada pela família certa, pela sua família de sangue. Daí uma das famílias resolve então contratar um detetive particular para investigar tudo isso e para descobrir quem era, afinal, a família da pequena Lily, que é então a criança sobrevivente desse desastre. Pois bem, esse detetive é o Credule e ele vai passar os próximos 18 anos tentando descobrir a verdade. E quando ele finalmente descobre, ele é assassinado. E aí, o que acontece? Bom, sobra para o irmão da jovem Lily, que está de posse do diário do Credule, e a imaginação do leitor, que precisa montar o quebra-cabeça, precisa juntar todas as pecinhas e tentar chegar a uma conclusão. A gente vai acompanhar a Lily numa jornada em busca da identidade dela, que ela vai tentar descobrir quem é ela de verdade, quem é a sua família, qual é a sua história, por que a relação dela e os sentimentos dela em relação ao seu irmão Mark são tão confusos. E ao mesmo tempo a gente vai acompanhar o Mark na leitura do diário do Credule, tentar descobrir quem é afinal a Lily. Será que ela é sua irmã? Será que ela não é? Qual será a resposta para um mistério que já dura 18 anos? E o que eu preciso falar sobre esse livro é que o autor sabe como cativar o leitor a cada página. É o tipo de livro que você não consegue parar de ler. Ele escreve de uma maneira que quando você termina um capítulo, você precisa, não, eu tenho que ler mais um pouco porque isso daqui não tá claro na minha cabeça, preciso de mais respostas. Ele nunca te entrega totalmente uma resposta para você ir dormir satisfeito com aquele capítulo. Você sempre tem que ler um pouquinho mais porque você tá muito curioso. Quando você pensa que ele chegou em um beco sem saída, ele vem com uma solução que te surpreende, que te tira o fôlego. E nada é o que parece ser nesse livro. Então, não confie em ninguém e não goste ou desgoste de personagens sem motivo, sabe? Muitas vezes pessoas que você acha que são confiáveis e que são boazinhas, elas vão te surpreender fazendo muitas merdas e sendo muito escrotas, e ao mesmo tempo pessoas que você pode pensar que são grandes vilões, às vezes nem são tão mais assim. Então tudo é relativo em O Voo da Libélula. Eu achei o mistério bem construído, eu não tive pista nenhuma do final desse livro, ele me surpreendeu completamente, eu não fazia a menor ideia do que iria acontecer. Inclusive todos os meus palpites sobre o final estavam errados. E é uma narrativa bastante inteligente, bastante interessante, sabe? Instigante. Eu gosto de livro assim, que
que você sente que rolou um trabalho do autor, que ele realmente se preocupou em esconder as pistas de uma forma que fizesse sentido, que não fosse completamente esdrúxulo ou que não fosse simplesmente um mistério bobo demais. Eu achei muito interessante a leitura e a maneira como o autor construiu a sua narrativa. Mas uma coisa que eu preciso reclamar desse livro é que eu achei que no final as coisas meio que caíram do céu, sabe? Tudo foi conveniente demais para que os mistérios se resolvessem. O autor até explica por que aquilo estava acontecendo, mas não me convenceu. Eu achei assim, nossa, sério que isso daqui aconteceu? É muita coincidência. É o tipo de coisa que se acontece em um filme, por exemplo, você meio que tá esperando. Então, não é algo muito absurdo. Porém, em um livro, eu não sei se é uma percepção minha, eu espero que as coisas sejam mais verossímeis, eu espero que as coisas tenham mais afinidade com a realidade, com a vida real, sabe? Então, quando começa a ter essas coincidências, a pessoa que estava no lugar certo, exatamente na hora certa, uma coisa que acontece no último minuto que ia dar merda, não sei. Eu achei que o final pecou por subestimar um pouco a inteligência do leitor no sentido de que a gente tem que acreditar que as coisas simplesmente aconteceram assim e que uma série de coincidências acabam solucionando um mistério. Mas assim, isso não fez com que eu achasse a leitura ruim, ou que tirasse todo o mérito do livro. Pelo contrário, foi uma leitura que eu adorei fazer. Inclusive é um livro que eu recomendo bastante, principalmente para quem gosta de romances policiais. Só que eu preciso comentar que ele não é um romance policial comum, sabe? Ele não tem a estrutura semelhante a outros romances do tipo, que tem toda essa questão do whodunit. Aqui você não vai procurar um assassino, uma pessoa misteriosa, nada do tipo. Você está investigando o passado de alguém, você está desenterrando uma história morta há muitos anos. A maneira como o livro é construído é bem distinta, não é parecido com os livros de detetive comuns, pelo menos não com os que eu costumo ler. Então foi uma leitura que me surpreendeu bastante, mas tem que fazer essa ressalva porque talvez se você seja um grande fã dessa literatura policial clássica, você pode sentir uma certa estranheza porque o Voo da Libélula é diferente. Gosto muito da metáfora que dá título ao livro. Ela é explicada de uma maneira não maçante. Ela é explicada e ela é retomada em alguns pontos do livro apenas para te lembrar do que você está lendo, qual é o ponto central, qual é a chave daquilo. A metáfora da libélula, que serve na verdade como uma metáfora para a liberdade, talvez, ela é bem explorada, porém de uma maneira bem sutil. Tinha comentado que o final desse livro me lembrou um pouco o final que eu esperaria de um filme policial, e realmente uma coisa que eu notei é que esse livro parece ter sido escrito para virar filme, sério. Eu acho que a intenção do autor sempre foi fazer tipo um roteiro, sempre foi ter a sua história nas telonas, porque é impressionante como tem umas cenas de clímax e anticlímax que eu visualizava na minha frente, falando, nossa, isso tem que virar um filme. Inclusive, eu acho que talvez seja o tipo de livro que vai funcionar até melhor nas telas do que no papel, porque é um livro muito movimentado, acontecem coisas o tempo todo, tem uns cortes bem marcados, além de apresentar a visão de vários personagens. Então tem tipo a vozinha do narrador ao fundo e tem a ação acontecendo paralelamente no presente. E eu acho que isso vai funcionar muito bem no cinema. Inclusive já está confirmado que o Voo da Libélula vai ganhar uma adaptação cinematográfica e eu mal posso esperar para ver o resultado, porque eu tenho certeza que essa história vai funcionar muito bem. Então foi um livro que eu gostei bastante. Ele teve sim alguns pontos negativos, principalmente chegando mais pro final do livro, porém não foi nada que tenha arruinado a minha experiência de leitura, pelo contrário, eu achei um livro muito bom. Eu que sou fã de romances policiais, gostei bastante. Eu indico para pessoas que também gostem desse gênero. Eu indico
Também para quem leu aquele livro Os Três, que também é publicado pela Arqueiro, ele tem mais ou menos a mesma vibe, aquela coisa de acontecem coisas eletrizantes o tempo todo e você não consegue parar de ler. E também envolve desastre de avião e mistérios, enfim. Então se você leu Os Três e amou, assim como eu, talvez você também goste de O Voo da Libélula. Mas se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de me dar um like, assim você me ajuda a compartilhar o conteúdo. E de se inscrever aqui no canal, porque aí você fica sabendo toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!